Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um capítulo da série Grandes Gênios da Humanidade, o que podemos aprender com eles. Para quem perdeu, no primeiro capítulo eu falei sobre Marie Curie, a cientista polonesa que ganhou o Prêmio Nobel. Aliás, 2 vezes ela ganhou o Prêmio Nobel. E também falei no segundo capítulo, sobre um compositor que eu gosto muito, um dos meus preferidos, o Ludwig van Beethoven. Depois vocês podem acompanhar no IGTV, tá no YouTube, essas 2 personalidades. Agora, no terceiro capítulo, vamos falar sobre um outro grande gênio e o que a gente pode aprender com ele, que é um dos maiores inventores de todos os tempos. O nome dele, Thomas Edison. E Thomas Edison, ele nasceu num período muito propício para suas invenções, que é uma coisa bem interessante. Temos muitos gênios que com certeza apareceram no mundo, mas nasceram em épocas erradas, ou seja, onde o ambiente estava propício para sua genialidade, tanto na expressão ou na realização. Por exemplo, assim, tem uma história que conta que há muito tempo, 2, 3 mil anos, um monarca da antiguidade recebeu um inventor. E esse inventor mostrou para ele uma máquina feita a vapor, que conseguia triturar com engrenagens pedras, movimentar grandes pedras também. E o monarca falou: destrói isso agora. Agora destrói isso. Mas o inventor disse: mas por quê? Por quê? Falou: porque o que eu vou fazer com milhares de escravos que eu tenho? Os meus escravos fazem isso. Então tiveram que destruir, e depois a questão da máquina a vapor veio depois de 2, 3 mil anos, né, a ser desenvolvida e tudo mais, século XVIII, século XIX principalmente. Outra história que eu estou lembrando agora é sobre a Rainha Elizabeth. Não a de agora, mas a primeira, do século XVI, que passou décadas no seu reinado. Dizem, tem uma fofoca que dizem que ela tomou 1 banho ou 2 na vida dela toda, inteirinha. E também tem uma história que dizem que chegou também um inventor para ela e mostrou uma máquina de tecelagem, movido também a vapor com engrenagens. Ela falou para destruir também. E ele falou: mas por quê? Ela falou: imagina, você tem os tecelões, você tem todo um sistema econômico, não, imagina, isso vai destruir tudo, né? E o cara meio que desapareceu. Então você tem essa questão do momento do gênio aparecer, a sorte, né, disso acontecer, as ferramentas que ele tem para trabalhar e pelo menos poder se expressar também, né, poder falar sobre as ideias, né? E antes do Thomas Edison nascer, para vocês verem um contexto, né, que ele estava, a época que ele estava, 3 anos antes dele nascer, o Samuel Morse, o criador do telégrafo, que foi uma revolução, pessoal, do telégrafo, uma revolução. Ele tinha feito a primeira transmissão entre 2 cidades no mundo distantes, entre Baltimore e Washington. E realmente foi uma coisa revolucionária nessa transmissão. Eu sempre brinco que o telégrafo de Morse, né, do Samuel Morse, ele foi o tataravô do WhatsApp. Né? Sem esse telégrafo do Morse, não existia o WhatsApp. Eu sempre digo para as crianças, tento falar que elas acham que tudo que existe no mundo nasceu, sempre existiu. Não, a gente deve muito o que a gente tem aqui, que eu estou falando com vocês gravando através de um celular, e as redes sociais e coisas mais avançadas, a criadores antigos. Isso foi sendo feito escada, né, passo a passo, degrau a degrau, para ir subindo essa escada das criações. Então vamos agora para a vida do Thomas Edison. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1847. Em Milan, não é Itália, e sim Ohio, Estados Unidos. E o pai do Thomas Edison, ele é um empreendedor. Um bom empreendedor, né, com bons negócios. Mas a maré, né, deu volta à maré. Quando Thomas Edison tinha 7 anos, o pai perdeu muito dinheiro e tiveram que se mudar de Milan para Michigan, outra cidade americana. E lá em Michigan aconteceu uma coisa interessante, que também aconteceu com outros gênios da humanidade também, que acontece bastante isso. Ele não se adaptou à escola tradicional daquela época. A mãe, então, sorte dele, né? A mãe, então, não obrigou ele lá na escola, falou: não, eu vou cuidar da educação do meu filho, levou ele para casa e começou a ensinar para o filho o que tinha que ensinar, né? O homeschooling da época que podia, né? Do que ela podia fazer. E esse menino, ele gostava de 2 coisas principalmente. 2 coisas. Primeira, livros. E segunda, trens. Thomas Edison amava trens. Ele passava muito tempo dentro de trens, vendendo doces para ter uma graninha para comprar suas coisas. Ele gostava muito também de vender jornais. E qualquer jornal, não. Ele criou um jornal. Thomas Edison, criou um jornal para ele mesmo vender no trem, nos trens que ele passeava. Chamava The Weekly Herald, né? Genial, né? The Weekly Herald. Existem muitas lendas
a respeito da infância de Thomas Edison, né? Muitas lendas. Que ele era um menino, claro, muito curioso, que é uma característica desses gênios que eu estou relatando aqui para vocês. Ele fazia muitas estripulias, fazia coisas explodirem. Isso eram, né, lendas, não sabe se é verdade, a gente não tem como pesquisar isso direito. Mas o que a gente sabe? Que na adolescência do Thomas Edison, ele começou a perceber algo que aconteceu também com Beethoven. Olha que curioso, que foi ele foi perdendo a audição, Mas assim como Beethoven, o Thomas Edison usou isso como um motor de criação. E é curioso que ele foi um dos grandes criadores de ferramentas que ampliam o som. Exatamente por ele estar perdendo a audição, ele vai criar, creio eu, uma invenção muito, muito conhecida e que ele tornou ele também muito conhecido na época, que foi o fonógrafo, que ampliava o som, né, da voz, da música, né, o toca-disco, que vai ser o toca-disco depois. Se o código Morse, né, o cara do código Morse, do telégrafo, Samuel Morse, foi o tataravô do WhatsApp, né, o fonógrafo foi o tataravô do Spotify, né? Importante, né? Então, Thomas Edison, ele usou essa falta que ele tinha, né, essa imperfeição, para criar, que é uma coisa bem interessante. Mas uma coisa que eu quero falar agora para vocês, e também aconteceu com os outros gênios da humanidade, acontece também com a gente, é que tem coisas na nossa vida que a gente não controla, que a gente pode chamar, os antigos chamavam isso de fortuna, ou destino, a gente pode chamar de acaso. Aliás, o Napoleão tem uma frase que eu gosto muito e concordo, que ele diz que o acaso é o grande rei do universo. E é mesmo, as coisas que a gente não controla mudam as nossas vidas. E teve um divisor de águas também na vida de Thomas Edison, que talvez se não fosse isso que eu vou contar aqui para vocês, esse relato, não existiria o Thomas Edison como a gente conhece. Então, o que aconteceu? Ele com 15 anos, eu falei para vocês, né, que ele gostava muito de trens, né? Gostava bastante. Ele com 15 anos foi fazer um estágio numa estação ferroviária de Mont Clemens, e nessa estação ferroviária, foi lá aprender e tudo mais como estagiário, tinha um diretor chamado James Mackenzie, diretor da estação. E o menino, o jovem Thomas Edison, estava lá trabalhando, fazendo as coisas, aprendendo de tudo um pouco. Um dia, a filha do diretor Mackenzie, uma menina de 2, 3 anos, ela estava nos trilhos lá da estação e um trem estava se aproximando. Se ninguém fizesse nada, provavelmente a menina morreria. Mas o Thomas Edison viu o que estava acontecendo, a menina brincando nos trilhos do trem. Ele saiu em disparada e salvou a menina de uma morte, acho eu, certa, né? Salvou a menina. E o pai, o diretor da estação, ficou muito grato, agradeceu demais, né, ao jovem, e perguntou o que ele queria. Ele queria ajudar o Thomas Edison. E o Thomas Edison queria mexer com o telégrafo, essa tecnologia que eu falei para vocês, revolucionária, né? Lembra do Morse, né, que eu falei faz pouquinho? Então, ele começou a mexer, falou, claro, pode vir. E além de deixar ele mexer no telégrafo e virar um especialista nisso, ele mandou ele para várias estações ferroviárias pelo país para ele ir aprendendo. Então, ele juntou todo o conhecimento que ele foi ganhando do telégrafo com os seus estudos e pesquisas em química e física, e a partir daí começou a realizar suas invenções de uma forma mais consistente. Dizem que a primeira invenção patenteada do Thomas Edison, vocês imaginam, né? Qual será? O pessoal fala muito da lâmpada, né? A invenção da lâmpada, que foi assim, uma revolução. Mas ele teve milhares de invenções. Mas a primeira patenteada não foi a lâmpada, nem foi o fonógrafo. A primeira invenção patenteada era um contador de votos elétrico, que ele queria que fosse usado pelas assembleias legislativas dos Estados americanos. E ele foi lá mostrar isso. E o que fazia esse contador de votos? Acelerava as votações. Mas cá entre nós, vocês acham que os deputados, os nobres deputados, tudo igual em todos os países, querem acelerar alguma coisa? Acelerar votações? Fala, sai pra lá. Lembra da história que eu falei lá do vapor, das máquinas e do rei antigo que falou, não, isso não está preparado. Não, imagina, os deputados, não, a gente não quer saber disso. Foi um grande fracasso comercial, essa primeira patente que ele teve. Mas ele não desistiu. Essa era uma característica do Thomas Edison, que a gente pode aprender com ele também, né? Ele não desistiu. Ele ouvia um não, então ele estudava mais, fazia outras invenções, pegava pessoas, grupos e tudo mais. Ele
formou um conglomerado, ele ficou um homem muito rico, muito conhecido, falava com presidentes e tudo mais, mas para chegar nisso, ele errou bastante, pessoal. E eu posso falar para vocês que é uma coisa que a gente pode falar para os nossos filhos, ensinar para eles, de não ter medo de experimentar. A gente está num momento, numa geração, essa geração do século XXI, de crianças e jovens, que no primeiro erro já se encolhem, na primeira frustração se encolhem. Então, poder contar a história de grandes inventores, grandes gênios, que se tornaram grandes gênios e inventores porque não desistiram. Eles não desistiram. O erro fortalecia essas pessoas, né? Tem uma coisa que se conta muito sobre o Thomas Edison, que até chegar à lâmpada, ele errou 1000 vezes. A gente vê a lâmpada hoje e fala, nossa, foi lá e inventou. Não, ele errou 1000 vezes para chegar no acerto. Então, a gente tem que mostrar para as nossas crianças, nossos jovens, que para a gente acertar e conseguir as coisas, muita coisa tem que passar, muita experiência, muito erro, muita casca que a gente vai ganhando. Isso é fundamental, super importante, é um grande aprendizado que o Thomas Edison deixa pra gente, né? Você vai pegar essa hora, você vê a quantidade, a gente vê só o sucesso, ele tá lá na janelinha do avião, mas para chegar na janelinha, meu Deus, o que ele teve que fazer? Não foi fácil. Então, esses dois aprendizados com Thomas Edison acho que são bacanas, né? Da gente não desistir com os nossos erros, experimentar muito, né? Ser muito curioso. E outra coisa é que a gente tem que, né, deixar um pouco também, tem coisas que a gente não controla, o acaso está aí, então que a sorte nos acompanhe a todos, porque também isso faz parte do nosso desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso gênio da hora aqui e o que a gente pode aprender com ele. E espero vocês no próximo capítulo, tá? Até lá. Tchauzinho.